contador do estado de Goiás e de todo o Brasil. Iniciamos ontem a 14ª edição da Convenção de Contabilidade do estado de Goiás, em operação conjunta com o 14º Encontro de Estudantes de Contabilidade de Goiás. E é a primeira convenção online que tem sobre o tema contabilidade como ferramenta de reconstrução disruptiva da economia diante dos cenários adversos. Meu nome é Raniel Martins, sou conselheiro no Regional do Estado de Goiás. Eu sou também servidor público de carreira da Controladoria Geral do município, professor e mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. E para falar de patrimônio público, nós convidamos o professor Petrônio Pires de Paula. Sua formação é graduação em Ciências Contábeis pela PUC, Goiás, especialização em Gestão Financeira também pela PUC. Fez MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Auditoria e Contabilidade aplicada ao setor público também pela PUC, especialização em Gestão e Políticas Públicas pela Faculdade Araguaia. Ele é professor de graduação e pós-graduação. A experiência profissional dele é como auditor do controle externo às entidades públicas, o TCM, Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, tendo exercido várias funções. Começou ali como chefe da Divisão de Finanças e Contabilidade, após foi secretário de Controle Externo e atua também hoje como superintendente de Gestão Técnica. Com vocês, professor Petrônio Pires de Paula. Curtam a palestra. Olá, bom dia a todos. É com muita satisfação que recebi o convite para falar com vocês neste evento tão importante para a contabilidade goiana. É a 14ª Convenção de Contabilidade do Estado de Goiás e pela primeira vez com uma edição online, em virtude do momento que estamos vivendo em nosso planeta, que é o momento de uma pandemia e que, para preservar a saúde de todos nós, o CRC Goiás estabeleceu que esse ano toda a convenção, todas as palestras serão levadas aos senhores de forma online, dessa forma em que garante a segurança de todos os palestrantes, de todas as pessoas que irão participar do evento como participantes desse evento, dessa contabilidade. Então, agradeço a todos pela paciência. Esse é um momento novo, é uma forma nova, né, de se comunicar, através de palestras online, através da internet, através desse sistema todo informatizado. Então, a gente pretende falar com vocês hoje sobre esse tema patrimônio público, que é o tema que foi a mim confiado, e essa matéria é de extrema relevância para as entidades públicas e para todos os cidadãos. Afinal de contas, quando falamos de patrimônio, falamos da riqueza que as entidades possuem, tanto na administração privada quanto na administração pública. E o nosso tema é mais voltado para a administração pública. Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente volta lá nos primeiros períodos lá da contabilidade, quando a gente iniciou o curso de Ciências Contábeis, né, que a gente estuda e revê lá qual que era o objetivo, né, qual que era o objetivo da contabilidade. Então é a ciência que estuda, registra, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades e também as suas variações. Então tudo aquilo que ocorre perante ao patrimônio, a sua movimentação e as suas alterações são registradas pela contabilidade e passa a ser o tema de estudo da contabilidade, tanto para administrações privadas quanto para a administração pública. Então, quando nós falamos de patrimônio, a gente fala de quê? Da ciência, né? Dessa ciência que é o tema de estudo, que é o foco, que é o objetivo dessa ciência chamada Ciências Contábeis, que é o tema, que é o curso que nós escolhemos para poder fazer esses estudos. Então, para a gente iniciar essa palestra, né, eu gostaria de fazer duas perguntas. O que é patrimônio? O que você entende como patrimônio? E o que é patrimônio público? Quando a gente fala de patrimônio, nós estamos falando que é o quê? O conjunto de bens e direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou entidade. Opa, então eu tenho bens, direitos, obrigações, que é vinculado a uma entidade ou a uma pessoa. Então esse é o meu patrimônio.
E aí eu faço peço para vocês fazerem um exercício mental. O que você tem de bens e direitos e o que você tem de obrigações? Os seus bens e direitos são suficientes para arcar com suas obrigações? Os seus bens e direitos, você fez o registro na sua contabilidade pessoal? Você consegue identificar quais são os seus bens, os seus direitos? Você consegue identificar quais são as suas obrigações? E diante dos bens e direitos e sabendo as obrigações, eu posso verificar como que está a minha situação patrimonial líquida, né? Eu pego bens e direitos menos as obrigações, eu vou ter a minha situação patrimonial líquida. Tamanha a importância, né, desse patrimônio. A gente pode fazer no nosso caso pessoal e levar para as entidades. Quando a gente fala de entidades, a gente aumenta aí a movimentação, valores e os fatos que ocorrem no dia a dia. Então, patrimônio, né, então abrange tudo aquilo que a pessoa tem, bens e direitos, e também as suas obrigações. Isso é o patrimônio, o conceito clássico de patrimônio. Bens e direitos, menos obrigações. Quando a gente vê um balanço patrimonial, fica ali claro para a gente, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido. Ativo, bens e direitos, passivo, obrigações e o patrimônio líquido da entidade. Quando a gente leva para a parte da contabilidade pública, nós temos o seguinte, né? O que é o patrimônio público? São os bens e direitos, é o conjunto de bens e direitos, pertencente a todos os cidadãos que vai formar esse patrimônio líquido. Por quê? O patrimônio público, desculpa, por quê? Porque o patrimônio da administração pública é de todos nós cidadãos, em razão de que nós cidadãos contribuímos através dos impostos que são pagos mensalmente por todos nós, né? Então nós pagamos esses impostos e através da administração, pelos gestores públicos, desse dinheiro que é arrecadado, ele vai aplicar em despesas que serão levadas em benefício da coletividade. E aí essas despesas que serão levadas em benefício da coletividade pode ser a aquisição desses bens patrimoniais. E aí esse bem patrimonial vai compor o patrimônio da entidade pública, mas ele pertence a todos nós que fazemos parte dessa administração, né, desse conjunto, desse estado, desse município, desse país. Então, quando é importante, né, dizer, é importante lembrar que o atendimento desse enfoque patrimonial na contabilidade, eu preciso reforçar isso com vocês, da onde saiu que a contabilidade tem que refazer o registro patrimonial, né, na administração pública. Qual a regra, qual lei? É bom a gente lembrar que na administração pública só pode ser feito o que é permitido em lei. E na lei 4.320, lá de 64, estabeleceu que a contabilidade deveria registrar os fatos ocorridos de forma orçamentária e os fatos também relacionados à movimentação patrimonial. E isso está bem delimitado lá nos artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320 de 64. Lá estabelece que o enfoque patrimonial da contabilidade compreende o registro, a evidenciação da composição patrimonial da entidade. E aí eu vou pedir permissão aos senhores para que eu possa fazer a leitura desses artigos que eu citei para vocês, da Lei 4.320 de 64, que é a lei que estabelece direitos financeiros na administração pública, né? Claro que nós temos os manuais de contabilidade aplicada ao setor público, que hoje está na 8ª edição, que é o MCASP, produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas como a lei de 4.320 de 64 ainda está em vigor, é importante que a gente resgate nela, já lá no princípio lá do início da organização da administração pública, essa preocupação com enfoque patrimonial nas entidades públicas. Então vamos lá, o artigo 85, ele está lá no título 85, 89, 100 e 104, eles estão no título 9, que trata da contabilidade, na Lei 4.320 de 64, e o artigo 85 fala o seguinte: os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos e serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Então aqui no artigo 85 ele fala, permite acompanhamento da execução orçamentária e conhecimento da composição patrimonial.
Então aqui já começa o primeiro enfoque patrimonial. Vai ter execução orçamentária? Vai. Por quê? Porque na administração pública a gente precisa de uma lei do orçamento para poder ter execução, tanto para arrecadação quanto para as despesas. E quando eu executo despesa, eu vou estar adquirindo algum bem, ou material de consumo, ou material permanente. Sendo material permanente, eu tenho que fazer esse controle patrimonial para evidenciar, quando da elaboração do meu balanço, a minha situação patrimonial da entidade. O artigo 89, por sua vez, fala o seguinte: a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. E o artigo 100 trata que as alterações da situação líquida patrimonial, que abrange os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução, constituirão elementos da conta patrimonial. Então, para vocês terem em mente, né? Então, nós precisamos fazer esse enfoque patrimonial, precisamos ter o controle do patrimônio na administração pública, porque é um mandamento legal que está lá na Lei 4.320 de 64. Posteriormente, o MCASP traz que precisa ter essa evidenciação, a mensuração da questão patrimonial. Vem a portaria 548 da STN, que a gente vai falar mais à frente, e também estabelece prazos para poder instituir esses procedimentos de mensuração dos bens patrimoniais, bens móveis, bens imóveis, estoque, na administração pública, para que a administração consiga fazer com que o patrimônio passe a ser a sua essência do seu estudo, né? Porque anteriormente nós tínhamos uma contabilidade muito orçamentária na administração pública. Com essa adoção, essa padronização às normas internacionais, a administração pública volta a fazer com que o patrimônio, a contabilidade patrimonial, volte a ser a essência da contabilidade, volta a ser a essência do estudo patrimonial nas entidades públicas. Então, quando a gente trata, né, para esse bem patrimonial, a gente precisa ter em mente o seguinte: eu preciso evidenciar na contabilidade o meu registro patrimonial. Eu preciso registrar o meu registro orçamentário, patrimonial, de custos. Tá, o meu patrimônio. A partir do momento que eu registro um bem patrimonial, eu preciso ter o que na administração? O que vai ser necessário a administração fazer para eu gerir esse bem patrimonial? Eu preciso ter uma gestão dos bens patrimoniais. E aí, como que vai ser gerido esse bem patrimonial? Quais são as atividades necessárias para um correto gerenciamento desses bens patrimoniais? Eu preciso ter, por exemplo, um gestor responsável. Quem é o responsável pelo patrimônio na entidade pública? Quem é o responsável pelo patrimônio? Quem é o responsável por receber, por incorporar, por controlar, por fazer as manutenções devidas para cada bem? E no caso de baixa, de alienação, de desfazimento desse bem, quem é que vai fazer esse controle? Quem é que vai ter essa responsabilidade? Então nós precisamos entender que durante essa execução orçamentária, durante essa gestão patrimonial, eu preciso ter um conjunto de atividades para controle sob o enfoque patrimonial, que é o recebimento, a incorporação, o controle, a manutenção e o desfazimento desses bens permanentes pelas entidades do setor público. E aí, quando eu falo dessa gestão patrimonial, a gente citou aqui recebimento, incorporação, controle, manutenção e desfazimento. Vamos lá, vamos pincelar alguns exemplos nesses casos. Quando eu falo recebimento, o que é o recebimento? É o momento quando o fornecedor do produto entrega à administração pública aquele bem que foi adquirido. Lembrando, né, aqui a gente já foi direto na entrega do produto. Lembrando que esse bem foi adquirido em função de que alguém lá atrás solicitou, fez uma requisição de despesa. Essa requisição de despesa foi para o departamento orçamentário ou de planejamento e verificou a existência de saldo orçamentário. A partir da existência de saldo orçamentário foi elaborado um edital de licitação, um termo de referência, onde deu a oportunidade para que todos que fornecessem aquele produto pudessem participar em pé de igualdade para fornecer para a administração pública. Efetuado o procedimento licitatório, escolhido o vencedor, homologado, adjudicado, faz-se a nota de empenho.
A partir da nota de empenho, o fornecedor tem aquele contrato, aquele compromisso, né, de compra e venda entre a administração e o fornecedor. A partir do momento da entrega do bem, eu estou tendo o recebimento, eu vou verificar se aquele bem foi entregue de acordo com o que foi adquirido, e aí eu começo aquele meu procedimento patrimonial. Tá, recebi o bem, eu preciso incorporar. Como eu vou incorporar? Vou incorporar o meu patrimônio. E aí, para fazer a incorporação, eu preciso de quê? O que eu preciso fazer da incorporação? Identificar com um número, né, que é o número de tombamento, o número patrimonial do bem em cada entidade. Esse número é sequencial. E aí eu preciso, nesse momento da incorporação, estabelecer ali um número patrimonial para aquele bem, descrever, colocar a descrição daquele bem. Em sistema já permite você colocar até a nota fiscal, a foto, para identificar aquele bem mais fácil. E aquele número é sequencial, e aí você vai fixar uma placa de identificação no bem. Anteriormente era utilizada uma plaquinha que era de metal e era fixada em cada bem com o número de tombamento. Hoje já se utiliza muito código de barras para até facilitar a figura do inventário patrimonial ao final do exercício. Então é de suma importância que você tenha esse controle, né? Então, incorporou, o que é incorporar? Vou colocar esse bem patrimonial dentro do meu registro contábil, através de um número sequencial, que é o meu número de tombamento, e a partir dali ele está ali no almoxerifado central, no departamento de patrimônio central, no depósito central do município, do estado, da União. E aí o que ocorre? Quando eu vou fazer o controle, né, exemplo de controle, eu vou fazer a distribuição desse bem. Alguém solicitou ali esse bem que foi adquirido. Então eu vou transferir a posse daquele bem. Vai sair do depósito central e vai para a unidade A. E aquela unidade A tem um chefe. Esse chefe passa a ser o responsável por aquele bem patrimonial. Mas eu tenho isso registrado no meu sistema, esse controle patrimonial. A partir do momento que eu tenho esse documento, onde quem recebeu assinou, quem transferiu também assinou, eu incorporo aquilo no sistema e eu consigo controlar esse bem patrimonial ali no meu sistema. E aí a manutenção, quando esse bem precisa de uma manutenção preventiva, preditiva ou corretiva, então eu preciso fazer essas manutenções, né? E aí cada bem vai ter um registro patrimonial e você vai anotando no seu sistema de controle patrimonial o que manutenções, exemplo de carros, né? Carros têm manutenção preventiva, que estão dentro da garantia, né? Ou alguns equipamentos de manutenção corretiva, após o estrago do bem, precisa efetuar aquela manutenção corretiva. E quando tem um desfazimento, quando aquele bem se torna inservível para a administração, ele não é mais, tem mais utilidade para a administração pública, ele é colocado, né, se torna inservível e aquele bem ele pode ser baixado ou por venda ou por doação, né? Então, quando esse bem vai ser baixado por venda ou por doação, também tem que ter esse controle, né? Se for por venda, vai ter que fazer um edital de licitação, vai ter que ter toda essa baixa por alienação e fazer esse registro. E quando é por doação, os órgãos geralmente fazem um termo de doação, uma portaria, uma resolução aprovando aquela doação e também é baixado aquele bem. Lembrando que nesse período aí, com base que a gente vai falar mais à frente no nosso bate-papo, ele tem o seguinte, eu tenho os procedimentos de mensuração, né, e de efetuar a depreciação, amortização e exaustão desse bem patrimonial, que a portaria 548 de 2015 estabeleceu os prazos, né, o prazo limite, os prazos limite para tanto com evidenciação do estoque e dos bens móveis e bens imóveis, né? E estabeleceu o prazo para a União, estados e também para os municípios. Mas a gente vai falar isso mais à frente. Então, com isso, é importante, né, que esse gestor desenvolva uma visão sistêmica de todo o processo de suprimento de material. Implemente uma gestão de bens patrimoniais e promova a adequação do inventário analítico de todos os bens públicos para atender à realidade da administração pública. Então, olha, eu preciso ter uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Eu entender quais são os bens patrimoniais que eu tenho na minha administração, sob a minha responsabilidade, quais os bens que vão ser necessários ser adquiridos para o desenvolvimento das atividades do meu órgão, da minha administração, do meu município, do meu estado, da União, o que eu vou precisar fazer um planejamento de aquisições. E eu preciso também gerir e implementar essa gestão de bens patrimoniais, onde eu tenho essa movimentação, esse controle e
o mais importante também, que não menos importante, eu até diria que é uma função importantíssima, né? A partir do momento que você recebeu o bem e está controlando, é fazer um inventário analítico. Porque esse inventário vai compor o quê? O balanço patrimonial. Ele vai compor o quê? A prestação de contas ao final da gestão. Ele vai compor o balanço geral, que é a prestação de contas que vão ser encaminhadas posteriormente aos órgãos de controle e também à sociedade através dos portais de transparência, fomentando ali aquele controle social. Então nós precisamos ter em mente que a gestão pública, ela precisa ser sempre transparente, ela precisa ter sempre procedimentos que vão trazer o registro, o controle, e que aquele registro vai dar uma transparência naquelas ações que estão sendo praticadas pelos gestores públicos. Então, a partir do inventário analítico, né, de todos os bens, você tem que fazer isso pelo menos de forma anual, que é identificar se aquele bem que foi incorporado, aquele bem que foi recebido incorporado e que está tendo aquele controle através da sua gestão patrimonial, realmente encontra-se lá. Né? Se realmente aquele bem, qual que é o estado de conservação, se ele ainda atende às necessidades da administração pública, se aquele bem ainda concorre, né, para que a administração pública possa realizar o seu papel, atingir os seus objetivos ao final. Então eu preciso ter esse controle patrimonial e saber aonde que está cada bem, porque a gente é muito comum ouvir que a administração pública não tem o controle dos seus bens patrimoniais. E não tendo controle dos bens patrimoniais, a gente perde riqueza, a gente perde valores. E quem é o maior prejudicado é o cidadão, porque posteriormente, se eu não tenho controle e esse bem é perdido, eu vou ter que adquirir novamente, e esse bem sendo adquirido, eu vou ter uma aplicação de um dinheiro que poderia ser destinado para outra área de gasto, né? Então, esse controle é essencial na administração pública. É essencial que haja o controle por parte do administrador público desses bens patrimoniais. E aí, como eu falei, citei o exemplo ali daquelas despesas, né? É que para a gente ter esse enfoque patrimonial, eu preciso, no primeiro momento, também identificar o que é despesa considerada material de consumo e o que são as despesas consideradas material permanente. Porque para que eu faça esse controle da gestão patrimonial, eu preciso fazer essa classificação. E essa classificação, ela entre material de consumo e material permanente, eu devo fazer e estabelecer com base em que a portaria 448 de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional estabelece algumas excludentes para que a gente possa efetuar essa identificação. Mas, a grosso modo, né, de uma maneira geral, de uma maneira mais simplista, material de consumo seria aquele bem que, em razão do seu uso corrente, ele perde normalmente a sua identidade física ou tem a sua utilização limitada a 2 anos. Aí aqui tem sempre uma pergunta: grampeador entra como bem patrimonial? Geralmente não. Aquele grampeador você usa ali, com um determinado tempo ele vai estragar. E o material permanente, ele é aquele bem que, mediante o seu uso corrente, ele não perde a sua identidade física ou tem a durabilidade superior a 2 anos. Esse é o básico, né? O que é superior a 2 anos seria bem permanente e o que é inferior a 2 anos seria material de consumo. Então, essa seria mais ou menos uma definição clássica, uma definição mais rasa dessa classificação do que é material permanente e material de consumo. E aí vem a portaria 448 de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e estabelece que para a classificação dos bens patrimoniais, né, ou dos bens que estarão ali a dispor da disposição da administração pública, seja observado os seguintes parâmetros excludentes para a classificação do material permanente. Está lá no artigo 3º. Então, o artigo 3º da portaria 448/02 fala o seguinte: na classificação da despesa serão adotados os seguintes parâmetros excludentes, tomados em conjunto para a identificação do material permanente. Primeiro, durabilidade, ou seja, dura mais do que 2 anos, a partir do seu uso. Fragilidade, se a estrutura não vai modificar ou vai ser quebradiço. Perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade.
Então, essas são os parâmetros excludentes que a portaria 448 de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional estabelece para a gente classificar entre material de consumo e material permanente. E aí nós temos o seguinte, tem material que é material de consumo que vai compor o estoque. Esse material não tem que ser controlado? Tem que ser controlado, né? Então você vai ter um responsável pelo bem patrimonial, bens móveis, bens imóveis, e vai ter um responsável pelo almoxerifado, onde vai ter ali aqueles seus materiais de consumo que vão ser utilizados ao longo da administração, que serão utilizados durante a gestão daquele período, daquele gestor público. Então, durante o exercício financeiro, você vai ter ali o controle de estoques, né, através do seu responsável pelo almoxerifado, e vai ter o controle dos bens patrimoniais através do seu responsável pelo patrimônio público dos bens móveis e bens imóveis. Aí, exemplo, né, material de consumo. Quando você compra uma quantidade de resma de papel, né, compra lá 50 caixas de resma de papel para aquele órgão, para aquela administração. E aqueles bens vão ser recebidos e vão ficar lá dentro do seu almoxerifado. E à medida que for sendo necessário a solicitação por parte dos servidores ou dos departamentos, ele vai solicitar o almoxerifado e aquele produto vai ser baixado do almoxerifado e levado para as unidades para que ele possa ser utilizado. Isso seria um material de consumo e seria registrado ali como material de consumo. E quando você adquire móveis, cadeiras, mesas, ar-condicionado, né, veículos, material de informática, né, computadores, então isso seria um material permanente, ele vai ser registrado na contabilidade e ele vai passar por todos aqueles procedimentos que a gente falou, incorporação, recebimento, incorporação, controle, manutenção e no futuro desfazimento. E nesse período eu vou ter aí os institutos, né, de depreciação, estabelecer as mensurações de depreciação, amortização e exaustão de acordo com cada bem patrimonial registrado na minha contabilidade. Então, pessoal, quando a gente trata disso, né, após esse ingresso do bem no patrimônio da entidade pública, o gestor público tem que atender às normas contábeis voltadas ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos e suas variações patrimoniais, contribuindo para o processo de convergência às normas internacionais, respeitando a base local, né, que é essa base legal nacional. E isso está previsto lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 8ª edição. Então, assim, incorporou o bem, né, após o ingresso do bem patrimonial na administração pública, na entidade pública, eu tenho que atender às normas, né, contábeis, né, eu preciso verificar a norma brasileira de contabilidade e estrutura conceitual, onde vai estabelecer lá a figura do ativo, passivo e como essas informações serão demonstradas, aplicadas nas demonstrações contábeis, e aí eu preciso fazer com que essas evidenciações sejam realizadas respeitando a nossa base legal nacional, mas que promova depois essa consolidação das contas públicas, né? Que a gente encontre essa padronização e que leve esses padrões internacionais que o país tanto procura. Então, nessa seara, a portaria 548 de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional, estabeleceu esses prazos limites, como eu disse anteriormente. Qual que é o prazo para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da federação? Está lá na portaria 548 de 2015. E essa portaria, ela tem o objetivo, né, desse estabelecimento desses prazos, é a consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios sob a mesma base conceitual, ou seja, para que todos os entes da federação utilizem a mesma base e consigam fazer essa mensuração, a adoção desses procedimentos contábeis patrimoniais. Então isso é importantíssimo, né? A portaria 548, lá de 2015, estabeleceu esses prazos para a mensuração e evidenciação desses procedimentos contábeis, que é o PCP, que é os procedimentos contábeis patrimoniais. Então eu vou citar alguns prazos aqui para vocês, para que a gente possa continuar aqui no nosso bate-papo. Então, quando se trata de estoques, né, no prazo da implementação, que é o IPCP, que é o prazo de implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nós temos o seguinte: de acordo com a NBCT-SP
e do MCASP, né, o reconhecimento, a mensuração e evidenciação dos estoques ficou definido o seguinte, pela portaria 548 de 2015. Entes da federação, aí eu vou falar o prazo para a União, para os estados e para os municípios. Para a União, o prazo para a preparação dos sistemas e outras providências é até 31 de dezembro de 2018. Ou seja, foi até 31 de dezembro de 2018. E a obrigatoriedade dos registros contábeis é a partir de 1º de janeiro de 2019. Para quê? Para poder verificar pelo SICONF a partir de 2020, que seriam os dados de 2019. Então a União teve o prazo para preparar sistema lá até 31 de dezembro de 2018. A partir de janeiro de 2019 deveria ter implementado os procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. E agora em 2020, através do SICONF, a Secretaria do Tesouro Nacional permitia a verificação desses dados de 2019, porque implementou essas ações. Para os Distrito Federal e os estados, o prazo para preparação dos sistemas referente à mensuração, reconhecimento e evidenciação dos estoques é até 31 de dezembro de 2020. Então, Distrito Federal e os estados têm até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2020, para preparar os sistemas e tomar as providências de implantação. Então, até 31 de dezembro. Pode ter, alguns estados podem ter realizado antes? Pode, deve. O prazo final é até 31 de dezembro de 2020. E a obrigatoriedade, né, dos registros contábeis é a partir de 1º de janeiro de 2021. Isso para o Distrito Federal e para os estados. Que aí vai permitir a Secretaria do Tesouro Nacional efetuar a verificação via SICONF a partir de 2022 desses dados que vão ser mensurados, né, que vão ter os procedimentos de reconhecimento, de mensuração e evidenciação a partir de janeiro de 2021. Então, lá em 2022, a União, através do SICONF, vai conseguir verificar se o Distrito Federal e os estados efetuaram os procedimentos relacionados ao estoque. Quando a gente trata dos municípios, nós temos 2 prazos para municípios. Temos os prazos para município com população superior a 50 mil habitantes e temos os prazos para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Quando se trata de população superior a 50 mil habitantes, o prazo para esses municípios é até 31 de dezembro de 2021, ou seja, os municípios com população superior a 50 mil habitantes, até o final do ano que vem, tem esses prazos para poder identificar, né, reconhecer, mensurar e evidenciar os seus estoques. Então, até 31 de dezembro de 2021, vocês têm, os municípios com população superior a 50 mil habitantes têm para implementar o sistema e fazer essa preparação para que a partir de 1º de janeiro de 2022 faça os registros contábeis obrigatórios. E aí permite, a partir de 2023, a verificação por parte da Secretaria do Tesouro Nacional através do SICONF. Os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, esse prazo é até 31 de dezembro de 2022, para poder fazer a preparação dos sistemas, né? Então tem um prazo ainda, tem ainda praticamente 2 anos para poder fazer essa preparação, e a partir de janeiro de 2023, 1º de janeiro de 2023, é obrigatório a realização dos registros contábeis de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques, para que a partir do SICONF em 2024 a Secretaria do Tesouro Nacional possa verificar e consolidar. Então é o seguinte, é importante fazer uma ressalva aqui, que esses prazos são prazos limites, né? Não significa que os municípios, os estados, possam tomar atitudes antes desse prazo limite. Os estados, né, têm até agora 31 de dezembro de 2020, está batendo a porta, então tem que estar com isso aí praticamente pronto, para que a partir de 1º de janeiro de 2021 consiga fazer esses procedimentos. Os municípios, que ainda tem até 50 mil até 31 de dezembro do ano que vem, e menos 50 mil até 2022, podem também já tomar as providências no sentido de efetuar esses parâmetros nos seus sistemas. E esse aí é o prazo para estoques. Quando a gente fala dos procedimentos de reconhecimento dos bens patrimoniais, bens móveis e bens imóveis,
a portaria ela já traz outros prazos para a União, estados e também para os municípios. Então, olha, o item 7 lá da portaria de 548 de 2015, ele trata o seguinte: procedimentos contábeis patrimoniais, né, de acordo com as regras da NBCT-SP e o MCASP. Fala o seguinte: reconhecimento e mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação, exaustão, reavaliação ou redução ao valor recuperável, exceto bens de patrimônio cultural e de infraestrutura, tem os seguintes prazos. Porque é o seguinte: na grande maioria dos municípios brasileiros e alguns estados, não era efetuada a depreciação desses bens patrimoniais. Não existia essa prática de depreciação, né? Porque a Lei 4.320 ela permitia que os entes federados efetuassem a reavaliação dos bens patrimoniais em função da administração pública não ter fins lucrativos. Com a padronização às normas internacionais, esses procedimentos, tanto é que foi dado esse prazo, né, pela portaria 548, para implementar esses procedimentos de depreciação, amortização e exaustão na administração pública. E aí a portaria vem e fala, né, que o reconhecimento e a mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, a respectiva depreciação e exaustão, deverão seguir esses seguintes prazos. A União era de imediato, lá em 2015 já era imediata, a União já deveria preparar o sistema e fazer a obrigatoriedade do registro, e a verificação no SICONF seria a partir de 2017, com dados de 2016. Os Distrito Federal e os estados brasileiros, eles tinham um prazo até 31 de dezembro de 2018 para preparar o sistema, e a obrigatoriedade para implementar o registro obrigatório seria 1º de janeiro de 2019, né? E aí a União já ter esses dados de 2020, em 2020 já padronizado, que seriam os dados de 2019. Os municípios com população superior a 50 mil habitantes, eles têm o prazo para preparar o sistema, teve o prazo para preparar o sistema até 31 de dezembro de 2019, então finalizou em 31 de dezembro de 2019, e a partir de 1º de janeiro desse ano, de 2020, eles já deveriam ter implementado esses procedimentos de mensuração, reconhecimento e evidenciação desses bens móveis e bens imóveis e, consequentemente, efetuar os procedimentos de depreciação e exaustão desses bens, né? Então, esses são os prazos, e para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, eles deveriam ter o prazo, né, até 31 de dezembro agora de 2020, esses municípios com população inferior a 50 mil habitantes, e aí eles têm a partir de 1º de janeiro de 2021 para fazer esse reconhecimento, fazer esse registro obrigatório do reconhecimento, mensuração e evidenciação desses bens móveis e imóveis, e também efetuar os procedimentos de depreciação e exaustão para esses bens que foram registrados. E aí, a partir de 2022, a Secretaria do Tesouro Nacional teria esses dados já compilados lá no portal do SICONF. Então, para vocês verem a importância desses procedimentos patrimoniais na administração pública, né? Então, anteriormente a gente não tinha esses procedimentos, né, de depreciação, amortização, então aqueles bens iam sempre com valor irrisórios e muitas das vezes o valor irreal para cada bem na administração pública. Então é necessário que se faça um ponto de corte na administração pública para entender quais os bens ingressaram, né, a partir da implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, e quais os bens foram ingressados na administração pública, no controle patrimonial, antes da implementação desses procedimentos. E aí esses bens que tiveram o seu ingresso antes da adoção dos procedimentos patrimoniais, eles devem fazer o quê? Estabelecer uma data de corte e trazer esse valor, o valor que está registrado na contabilidade, ao valor justo, ao valor de mercado, né? Fazer aquela reavaliação do bem, promover essa reavaliação do bem, que é fazer a pesquisa de mercado e verificar, aí vai ter a redução ao valor recuperável ou fazer essa reavaliação do bem para trazer aquele bem patrimonial ao valor justo, ao valor de mercado, e começar ali os seus procedimentos de depreciação, amortização e exaustão, quando for o caso de cada um. Importante, né, dizer
que quando para fazer esse ponto de corte, fazer essa avaliação, vai ser necessário fazer um inventário analítico. Você vai ter, a administração pública vai ter que buscar cada bem móvel que está registrado no seu patrimônio, a sua relação patrimonial, para identificar o status do bem, se ele está bom, excelente, bom, regular, ruim ou péssimo, para que ele possa calcular a sua vida útil, estabelecer qual o método da depreciação, linear, constante ou soma de dígito, constante, ali ou soma de dígito, e para que utilize a melhor forma de depreciação para poder fazer essa evidenciação desses bens, desse controle desses bens patrimoniais na administração pública. Então, com a implantação dos procedimentos pelos entes federados, passa-se a utilização desses institutos, de depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis e imóveis na administração pública. E esses institutos, eles possuem alguns aspectos que precisam ser destacados. Eu vou destacar alguns aqui para vocês. Quando a gente fala do Instituto da Depreciação, Amortização e Exaustão, a principal característica dele é o quê? Redução de valor. Tanto a depreciação quanto a amortização e exaustão, esses institutos, eles servem para reduzir o valor daquele bem que está registrado na contabilidade. Então, essa é uma primeira característica. E qual que é o elemento patrimonial que vai sofrer essa redução de valor? Quando eu falo de depreciação, eu estou falando de bens tangíveis, aqueles bens que eu consigo pegar. Então, carros, móveis, cadeiras, computadores, Então, são aqueles bens móveis que eu consigo, é um bem tangível. Quando eu falo de amortização, eu vou ter o quê? Os bens intangíveis, aqueles que a administração pública possui somente o direito de propriedade, Então são os bens intangíveis. Aqui a gente tem software, que estão registrados, e aí ele passa por amortização, e não é depreciação, é amortização. E a exaustão é quando se trata de recursos naturais esgotáveis, quando a administração pública possui algumas minas, daqueles recursos naturais, e aí minerais, e aí eles são exauridos. A partir do momento que você vai retirando da natureza, aquela mina vai se esgotando, então eu vou ter que fazer o registro da exaustão. E aí, qual que é a causa dessa redução do valor? Tanto para depreciação, amortização e exaustão. Quando eu falo da depreciação, que é dos bens tangíveis, dos bens móveis, eu vou ter o quê? Uso, ação da natureza, obsolescência. A partir do momento que eu utilizo aquele bem, ele vai tendo a perda do seu valor, um veículo. A partir do momento que ele sai, você começa a utilizar e vai tendo a perda do valor, e eu preciso trazer o valor contábil desse bem ao valor real, que é o valor da sua já utilização. Quando eu falo de amortização, é a existência ou exercício de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado. Quando eu trato desses bens intangíveis, a causa da redução do valor é essa existência de uma duração limitada. E quando fala da exaustão, é por conta da exploração. A partir do momento que você explora aquele recurso natural pode ser exaurido, então eu vou ter que fazer esse registro da exaustão. E aí alguns exemplos, para depreciação veículos, amortização software e para exaustão recurso natural. Uma outra característica que a gente precisa deixar bem claro, que esses procedimentos de depreciação, amortização e exaustão, eles devem ter uma apuração mensal, A apuração desse registro tem que ser feita de forma mensal, Não pode, muitos falam, de forma anual não. A depreciação, amortização e exaustão, ele é registrado de forma mensalmente, tem que ser registrado de forma mensalmente na administração pública. E a revisão da vida útil do valor residual, porque nós sabemos, o valor do bem entra, eu estabeleço um valor residual, aquele valor que eu quero receber ao final da vida útil daquele bem, e eu vou depreciar o valor de bruto menos o valor residual, é o valor que vai ser depreciável. Eu devo fazer essa reavaliação, essa avaliação, revisão desse valor residual e da vida útil desse bem? Devo. De que forma? De forma periódica. À medida, estabeleça um prazo na administração pública e faça essa revisão dessa vida útil e desse valor residual. E quando que deve se iniciar esses procedimentos de depreciação, amortização e exaustão? No início em que tiver condições de uso. A partir do momento que o bem entra em condições de uso, esses procedimentos de depreciação, amortização e exaustão devem ser iniciados. E o fim, a partir do momento que ele é retirado permanente da sua operação. A partir do momento que aquele bem
não é mais servível para a administração pública, ele se torna um bem inservível, ele vai ser retirado de operação, aí ele cessa ali os procedimentos de depreciação, amortização e exaustão. Então é o seguinte, é importante dizer também, é importante a gente estabelecer que o cálculo, né, do valor a depreciar, ele é de forma individualizada, ele é por cada item, não existe o cálculo da depreciação por um grupo, né? Você pode estabelecer a taxa de depreciação para aquele grupo, mas cada bem ele é depreciado de forma individualmente, cada item tem a sua depreciação estabelecida. Então, e quando se fala de terreno, né, o terreno não vai se depreciar, o que se deprecia, o que pode se depreciar, né, vamos dizer assim, é a construção que está naquele terreno, o terreno não se deprecia. E uma outra curiosidade que nós podemos ter, ou situação atípica, é a entrada de um bem no meio do mês. Como que eu vou fazer? Não, eu comprei o bem e no dia 15 e esse bem vai entrar em utilização a partir do dia 16. E aí a gente falou que a depreciação tem que ser iniciar no momento que ele estiver em condições de uso. O manual de contabilidade, né, aplicado ao setor público, a 8ª edição, ele estabelece, ou ele, né, faculta, ou dar duas opções de como estabelecer esse início da depreciação do bem quando ele é adquirido, principalmente aí no meio do mês, alguma parte. A primeira opção que ele nos dá, né, está lá na página 182 lá do AMCASP, é que a depreciação inicia ao mês seguinte a colocação do bem em condições de uso. Então, se comprou aqui no dia 15, ele vai entrar em uso a partir de amanhã, hoje são 17, a partir de amanhã, dia 18, esse bem só vai começar a depreciar a partir de 1º de dezembro. Né? Então ele coloca, a depreciação inicia no mês seguinte a condição do bem de uso. E a outra opção é fazer uma taxa de depreciação por mês, pode ser por pro rata tempus. Né? Então eu vou pegar a data que adquiriu, a data que ele vai entrar, dividir por 30 e multiplicar pela quantidade, e eu começo a depreciar no momento que ele entrou em uso. Mas o mais utilizável, né, o que é mais utilizado pelos órgãos da administração pública é essa primeira opção, que é iniciar o período, né, iniciar os procedimentos de depreciação, amortização e exaustão, quando for o caso, a partir do próximo mês que ele entrou em condições de uso. Esse é o prazo que é utilizado na grande maioria. E aí, por fim, não mais importante, né, eu estou chegando já ao tempo aqui, o final do nosso bate-papo, devido ao prazo que eu tenho, né, eu tenho que cumprir esse prazo. Então, não menos importante, temos que falar também do levantamento, da elaboração do inventário geral. Né? Como que vai ser elaborado esse levantamento do inventário geral? Que é considerada a base, né? Como eu disse lá no início, o inventário ele é a base do balanço patrimonial. E isso vai permitir o quê? Confirmar a posição de cada elemento do patrimônio público. Então, como que eu vou iniciar esse levantamento? Como que eu vou fazer esse inventário? Eu posso fazer um inventário de inicial, eu posso fazer um inventário quando há uma troca de um gestor, eu posso fazer um inventário periódico e eu posso fazer um inventário final. Né? Então, eu tenho algumas opções que eu posso fazer esse inventário. E eu tenho o inventário final, que é o inventário geral, aonde que eu vou fazer esse inventário, pelo menos um inventário de forma anual, para poder compor a base do meu balanço patrimonial, que vai compor o meu balanço geral, que é a prestação de contas que será encaminhada aos órgãos de controle e também à sociedade, que vai ser dada satisfação através desse controle social. Então é importante que a gente tenha esse pressuposto, né, que eu vou fazer esse levantamento do inventário geral, preciso de uma comissão de um inventário, né, vou estabelecer uma comissão, no mínimo 3 servidores, né, 3 membros, e é bom que nessa comissão do inventário exista servidores do cargo efetivo, né? Pode ter servidor em cargo de comissão? Pode, mas é bom que tenha servidores do quadro permanente para que faça esse levantamento dos bens patrimoniais. É cansativo fazer o inventário patrimonial? Porque o inventário patrimonial, a gente precisa verificar todos os itens que compõem a relação patrimonial da entidade. E essa relação patrimonial, aí a gente pode ter
10 itens a 10 mil itens, né? Então é trabalhoso, né? E aí a gente precisa criar uma comissão, um plano de fazer esse levantamento, estabelecer um período que durante o período que está fazendo o inventário não possa haver movimentação desses bens patrimoniais, sob pena que depois que você fizer o levantamento aquele bem sumir, né, ele não está lá mais naquela entidade, naquele órgão, naquele departamento. Então a gente precisa fazer alguns procedimentos para garantir que esse levantamento seja feito da melhor maneira e da maneira mais adequada possível. E aí, quando a gente fala de inventário patrimonial, inventário geral, eu também não posso deixar de mencionar a Lei 4.320/64, que estabelecia, né, que estabelece, desde lá de 64, algumas regras para esse levantamento geral do inventário. Está lá no artigo 94, 95 e 96. E aí eu vou citar aqui para vocês, peço licença novamente para fazer a leitura desses artigos. O artigo 94 fala o seguinte, que haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, e indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela guarda e administração. O artigo 95 fala que a contabilidade manterá os registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. E o artigo 96, que eu acho que vem para coroar essa cereja do bolo do nosso levantamento do inventário geral, ele fala que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Ou seja, cada unidade ela é responsável por aqueles bens que estão ali na sua entidade. Então o gestor é responsável. Então a gente precisa ter em mente que o patrimônio público, né, é tudo aquilo que pertence, que está registrado na contabilidade, que pertence à administração e pertence a todos nós, enquanto cidadãos. Esses bens patrimoniais têm que ser preservados e conservados pelos agentes públicos e pelos cidadãos. Esses bens patrimoniais, ele precisa ter uma gestão patrimonial, né? No caso do recebimento, incorporação, controle, manutenção e desfazimento. Eles precisam passar pelos procedimentos de mensuração de depreciação, amortização e exaustão. Precisa ter um controle patrimonial por um gestor. E precisa ser feito esse levantamento do inventário geral, que vai ser a base para compor todo o balanço patrimonial da entidade ao final do exercício. Então, pessoal, portanto, né, essa gestão do patrimônio público requer aos gestores uma atenção especial, vez que mesmo que os mesmos apresentam, né, resultado, esse gestor público precisa entender que o patrimônio público pertence à população. É tudo aquilo que pertence à população e que é mantido pelos impostos que todos nós, né, enquanto cidadãos, pagamos, né? Então essa arrecadação da administração pública é em razão do pagamento dos impostos feitos pelos cidadãos e pelas empresas que compõem a administração. E esse patrimônio público ele deve ser gerido da melhor maneira possível. Ele deve ser gerido de maneira transparente, de maneira clara e de maneira responsável, seguindo os preceitos da Lei 4.320 de 64, do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público e também das portarias e das resoluções, regulamentos que são promovidos, estabelecidos e editados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então eu quero aqui deixar uma mensagem final, que o patrimônio público ele é o patrimônio de todos nós e que precisa ter uma visão, uma gestão responsável por parte dos administradores públicos e que nós, enquanto cidadãos, também precisamos fazer o zelo, cuidar desse patrimônio público, zelar por esse patrimônio público, afinal de contas ele é de todos nós, e pedir a todos vocês, né, que tomem cuidado, né, com essa pandemia, deixar aqui uma mensagem. O nosso prazo, o que eu queria falar sobre o patrimônio público era isso, fazer alguns insights, né, dessa responsabilidade do patrimônio público, dessa responsabilidade do gestor, dessa gestão de procedimentos que devem ser adotados. Então eu deixo aqui para vocês essa mensagem, esses insights, para que vocês possam pesquisar, me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida e esclarecimento. E deixo a mensagem a vocês, já antecipando, um Feliz Natal, que a gente possa viver esse momento de pandemia da melhor maneira possível, que a gente possa passar por tudo isso
e que logo, logo tudo volte ao normal e que a gente consiga efetuar as nossas convenções, os nossos encontros de forma presencial e não de forma virtual. Embora esse meio é o meio que nós temos no momento para discutir, debater e apresentar ideias a todos vocês. Meu muito obrigado, se cuidem e fiquem com Deus. Até mais.